Eu sou a educadora Mônica Soltal e vou apresentar a vocês a nossa linha de jogos educativos. Esse é o jogo das formas. Ele é formado por 16 quadrados. Cada quadro possui a mesma forma geométrica plana. Então nós temos 4 círculos amarelos, 4 quadrados azuis, 4 retângulos verdes e 4 triângulos vermelhos. Então, esses são os materiais do nosso jogo. Regras do jogo. Então, vamos lá. Cada participante deverá ter os 16 quadrados espalhados com as formas geométricas voltadas para cima. Em seguida, as crianças participantes vão fazer o que o educador determinar. Neste caso, ele pode pedir que as crianças coloquem ao lado, então na horizontal, nas linhas, formas iguais, quadrados com formas iguais, formas e cores iguais. Então ele vai completar esta linha aqui com quadrados, essa aqui ele vai completar com círculos amarelos, né? Ó, quadrados de novo, retângulo verde, olha lá, ó, círculos amarelos, até ele completar o quadrado com as 16 formas geométricas. Olha só que interessante para as nossas crianças da educação infantil, a partir ali de 4 anos que nós estamos trabalhando, que é o nosso foco. Muito bem, também nós podemos organizar nas colunas. Então, mudando de posição, olha lá, ó, nós temos aqui, pedimos que a criança então organizem os quadrados na vertical, na coluna. Então, ele pode começar por onde ele quiser, desde que ele complete toda a coluna com a mesma forma geométrica e a sua respectiva cor, até que todas as peças se posicionem corretamente. Então, ó, claro que aí tem toda a estratégia do professor, né? O professor vai conduzindo a atividade, vai conversando, né, com as crianças até que elas completem o quadrado, nesse caso com as colunas com a mesma forma colorida. Muito bem, então esse seria uma das regrinhas para as crianças menores. A partir daí, nós podemos pedir que eles posicionem as formas geométricas em linhas e que em cada linha não se repitam as formas geométricas. Então, como por exemplo aqui, ó. Ok, nas linhas não pode se repetir, tá? Nós estamos falando somente de linhas. Então, olha só, ó, não se repete nas linhas, tá? Ah, mas aqui se repetiu, mas é coluna, nós estamos falando de linhas, ó, não pode aqui. Então, aí a criança vai perceber que ela teria que estar trocando, ó. Agora aqui, ó. Opa, tem erro. Aonde? Aqui. Aí a criança vai perceber aonde que ela errou. Olha só. Então, neste caso, nós não temos repetição de formas coloridas nas linhas. O mesmo nós podemos pedir para as crianças que não exista repetição somente nas colunas. Então, seria uma nova regra para o jogo. Também nós podemos pedir que não exista repetição em linhas e colunas. Claro que nós vamos avançando o nível de complexidade conforme a idade das crianças e os objetivos que nós queremos atingir com elas. Então, não podem se repetir em linhas e colunas. E ainda nós teríamos a situação de não termos repetição em linhas, colunas e diagonais.
para crianças maiores e inclusive para adultos, para adolescentes, para idosos. Então, um jogo para trabalhar o raciocínio lógico, utilizando formas geométricas de forma muito interessante. Então, vamos a uma das variações do jogo das formas. Para essa variação são necessárias, além dos 16 quadrados com as formas geométricas coloridas, sendo 4 formas de cada cor, Então nós vamos necessitar de 4 envelopes que coincidam com as cores das formas. Observa, então amarelo, cor amarela, cor verde, o nosso retângulo é verde, o nosso triângulo é vermelho e o nosso quadrado é azul. Então aí são as 4 cores dos envelopes, Eles devem coincidir com as cores das formas. Muito bem, então para que servem os envelopes? Para nós colocarmos questões, então nós vamos precisar elaborar com as crianças questões de matemática do objeto de conhecimento que está sendo trabalhado no momento, ou de qualquer disciplina do currículo escolar. Podemos também colocar questões que envolvam os temas transversais da BNCC. Então, como que nós vamos trabalhar? Nós vamos colocar essas questões em quantidades iguais nos 4 envelopes. Como são 4 quadrados, com cada forma deve ter no mínimo 4 questões dentro de cada envelope. São 4 quadrados, são 4 círculos, são 4 retângulos e 4 triângulos. Então, no mínimo 4 questões dentro de cada envelope. O jogo é colocado no centro da mesa com as peças viradas para baixo. Então agora nós vamos virar as peças para baixo e elas são embaralhadas para que ninguém da equipe saiba as posições de cada forma. Então nós vamos deixar todas viradas e vamos embaralhar. E vamos colocá-las dispondo em linhas e colunas para que nós possamos formar um quadrado. Então, todas elas, não sabemos que forma tem em cada uma, porque nós embaralhamos. Muito bem. Agora, então, a equipe define quem dará início ao jogo e o valor das pontuações conforme as cores das peças. Eu dou uma sugestão nesse caso. Peças vermelhas, então, tudo que for vermelho, 5 pontos. Azuis, 4 pontos. Verdes, 3 pontos. E amarela, 2 pontos. Então, seria 5, 4, 3 e 2. Certo? O primeiro a jogar, então, desvira uma das peças. Então, vamos supor aqui, ele desvira, pegou uma das peças. E, conforme a cor da peça, ele vai retirar do envelope, que coincide a cor, a sua questão. Então, ele retirou a questão e responde. Se acertar, ganha os pontos combinados, que no caso do verde seria 3 pontos. Se errar, a peça permanece virada para cima, então, desvirada, na mesma posição. Se ele acertar, ele ganha os pontos correspondentes à cor da peça. Se ele errar, ele retorna com a peça na posição que ela estava anteriormente. E se ele acertar, a peça fica com ele. Muito bem. O jogo termina quando todas as peças forem desviradas e o vencedor será aquele que conquistar a maior pontuação por meio das cores das peças. Ainda temos uma outra variação para esse jogo. Então, seria como um jogo da memória. Olha que interessante. Então, o que a criança estaria fazendo? Ela desviraria 2 peças simultaneamente. Então, olha, casualmente formou o par. Se forma par, elas ficam comigo. Se eu não formar o par,
eu devolvo na mesa, na mesma posição, viradas para baixo. No final, quem ganha? O que conquistar a maior pontuação em função das cores. Como nós havíamos dado uma sugestão, as peças vermelhas, 5 pontos. As peças azuis, 4 pontos. Peças verdes, 3 pontos. E as amarelas, 2 pontos. Então, no final, eles fazem a somatória para ver quem conquistar a maior pontuação é o vencedor do jogo da memória com as formas geométricas. Então, esses são as variações do nosso jogo das formas. Um jogo, muitas formas de jogar. Um jogo que vale por muitos jogos. Jogar mais, aprender mais. Aprendizagem lúdica é com os jogos educativos Mônica Soltal.